Condenamos o assassinato hediondo de 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, D.C., na noite passada. Todos os dias falamos nesta sala sobre as consequências de um dos ataques mais obscenos contra judeus na história. O massacre de 7 de outubro foi um lembrete para o mundo de que o ódio e o assassinato de judeus são a marca registrada de terroristas e monstros ao redor do mundo. A inveja que alimenta esse ódio tem milhares de anos. Já estamos no século XXI e é hora de essa barbárie acabar. Embora essa obscenidade tenha ocorrido em Washington, D.C., temos um presidente e um secretário de Estado que reconhecem a importância de dizer chega é chega, e de fato, nunca mais. Há uma razão pela qual estamos em solidariedade com Israel. Há uma razão pela qual apoiamos nossos parceiros na Embaixada de Israel, e há uma razão pela qual estamos ao lado do povo judeu aqui nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Porque os Estados Unidos têm uma história de não permitir que os monstros entre nós destruam a vida, o futuro e tudo o que importa. O Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado está prestando apoio contínuo ao Departamento de Polícia Metropolitana de D.C. e à investigação deste incidente, além de coordenar com outros parceiros federais e locais de aplicação da lei. Como disse o secretário Marco Rubio, não se enganem, nós vamos encontrar os responsáveis e levá-los à justiça. Nossas orações vão para os entes queridos de Sarah Milgram e Yaron Lashinsky. Sarah Milgram e Yaron Lashinsky. Que a memória deles seja uma bênção. Agora, no Capitólio, esta semana, o secretário Rubio compareceu ao Congresso para compartilhar como estamos implementando a visão do presidente Trump de uma política externa América em primeiro lugar. Ele deixou claro que a América está de volta e que proteger nossas fronteiras, tornar as comunidades mais seguras e combater cartéis criminosos voltaram a ser prioridades centrais da nossa política externa. Ele também explicou como o pedido de orçamento para o ano fiscal de 2026 para o Departamento de Estado permitirá que o departamento cumpra a agenda de política externa do presidente Trump, que torna a América mais segura, forte e próspera. O pedido de orçamento e a reorganização do Departamento de Estado garantirão nossa capacidade de responder aos desafios do século XXI, em nome do povo americano. E agora, finalmente, antes do Dia da Memória, que sei que todos estamos ansiosos para celebrar, quero reconhecer e homenagear os americanos que deram suas vidas para defender nossa liberdade. A coragem, o serviço e o sacrifício deles representam o que há de melhor na América. Os heróis deste país teriam preferido vidas longas, agradáveis e tranquilas, mas, em vez disso, responderam ao chamado quando mais precisávamos deles. Cada dia que simplesmente desfrutamos se deve ao sacrifício dos homens e mulheres que morreram no campo de batalha. Nunca esqueceremos aqueles que deram tudo para defender nosso país, nosso modo de vida e o povo americano. Que Deus abençoe todos que serviram e estão servindo a nossa nação. E agora estou pronto para suas perguntas. Daphne, sim, senhora. Após o tiroteio da noite passada, as embaixadas dos EUA estão em algum tipo de alerta especial ou pensando em alguma mudança de postura? Não posso comentar sobre as medidas de segurança que estão sendo implementadas, discutidas ou decididas. O que mencionei na minha introdução é que, de fato, estamos trabalhando certamente com a Polícia Metropolitana de D.C. E a segurança deste prédio, dos diplomatas americanos, dos diplomatas em toda esta cidade, é de suma importância para os Estados Unidos da América. Agimos com base nisso todos os dias e certamente continuamos fazendo isso hoje e nos próximos dias também. E o secretário Rubio teve alguma conversa com autoridades israelenses ou com o embaixador de Israel hoje? Eu não posso comentar sobre os detalhes de quaisquer conversas que tenham ocorrido, mas sei que, claro, você viu as mensagens dele, os tweets, e certamente ouviremos novamente em breve sobre a natureza do que está acontecendo. Mas posso dizer que ele está, assim como todos nós, de coração partido. Todos nós estamos afetados por isso. É algo com que lidamos, de certa forma, todos os dias. Esta administração, o trabalho do secretário, o trabalho do presidente, e muitas vezes eu não sei como eles conseguem. Eu tenho talvez 40, 45 minutos com vocês 2 vezes por semana, e essas são questões que são existenciais o tempo todo. E eu sei que, novamente,
Meu trabalho é facilitado porque eu sei que as pessoas que estão dirigindo este país se importam com a vida e com a condição das nossas vidas. Então, isso é o máximo que posso dizer, separado certamente dos detalhes específicos de com quem eles estão conversando. Tudo bem? Sim, Andrea Mitchell. Oi, muito obrigada. Algumas perguntas sobre a África do Sul e também sobre o Sudão, se você não se importar. Na África do Sul, o Departamento de Estado tem autoridade legal para decidir quando existe um genocídio. Já houve uma investigação que apoie qualquer afirmação desse tipo, porque não há nenhuma evidência confiável de qualquer autoridade local, seja do governo, de ONGs ou de qualquer outro lugar que possamos encontrar para sustentar uma alegação de genocídio, de que os fazendeiros brancos estejam de alguma forma tão desfavorecidos quanto a onda de crimes que é um problema lá contra negros em números muito maiores, proporcionalmente até maiores do que contra brancos. Os verificadores de fatos mostraram que as cruzes brancas foram colocadas como um protesto contra a onda de crimes e contra a morte dos fazendeiros. As cruzes e o enterro fizeram parte de um protesto contra a criminalidade, não como foi descrito. Então, que informações foram dadas à Casa Branca, se houver, pelo Departamento de Estado, pelos especialistas na área, para apoiar o que foi descrito como uma emboscada amplamente divulgada no mundo todo contra um visitante sul-africano que tinha um passado célebre como líder de um governo birracial e alguém que foi preso com Mandela e que foi um dos líderes cívicos de uma nova África do Sul, por mais problemática que tenha sido sua história, por mais problemática que seja sua situação atual? Milímetros. Bem, eu diria que, como todos nós sabíamos, é claro, o presidente tem sido muito vocal sobre sua preocupação com a violência, com a natureza do que vem acontecendo na África do Sul. O presidente não veio para os Estados Unidos da América sem saber da posição e da postura do presidente, do secretário de Estado e de sua administração. Então, eu discordaria totalmente da ideia de que houve algum tipo de emboscada. O seu país, a África do Sul, também tem enfrentado uma dinâmica em que há críticas constantes, não só pelo colapso, de certa forma, quando se trata da violência na sociedade civil, mas também pela denúncia de Israel ao TPI por questões de genocídio, enquanto ignora o Hamas e se aproxima do Irã. As escolhas gerais que eles fizeram. Enquanto isso, também aprovaram uma lei que lhes permitiu tomar propriedades, possuir propriedades de fazendeiros brancos africâneres sem motivo algum. Um dos elementos é a equidade. Então, quando você aprova leis assim que tem como alvo um grupo ostensivamente enviando uma mensagem para a população de que essas pessoas têm um preço a pagar, que há algo que elas precisam fazer, que merecem ter suas terras tomadas, combinado com os gritos de Matthew Boer, os grandes comícios onde o incentivo à violência é valente e está no centro de tudo. Além disso, a Associação da África do Sul e seu presidente optaram por agir de forma semelhante ao Irã e suas ações contra Israel. Isso cria um cenário que vale a pena ser discutido no Salão Oval. E isso, eu acho, é a transparência do presidente. Certamente ambos os líderes estão cientes de quais têm sido as preocupações e quais têm sido os argumentos. Portanto, não acho que o presidente Ramaphosa tenha ficado, de alguma forma, surpreso ou chocado com o fato de termos um homem honesto na Casa Branca que falou e continua falando sobre a violência e o rumo da África do Sul. O que estou apenas sugerindo é que os fatos importam para a credibilidade do presidente. E que, como foi explicado no Salão Oval e também foi explicado em outros lugares, trata-se de um partido minoritário, um partido de protesto que é legalmente permitido, mas que, como disse o ministro da Agricultura branco no Salão Oval, foi por isso que entramos na coalizão para garantir que eles não entrassem no parlamento, que eles não tivessem, você sabe. Bem, na natureza dos detalhes de algo assim, onde esse indivíduo... Você também viu o vídeo maior das milhares e milhares de pessoas em um estádio. E eu acho que o que os americanos no mundo e o que os sul-americanos veem é um movimento. E uma atitude que não só não é punida, mas reforçada, mas Andrea, reforçada com uma lei que diz, aquelas pessoas que você está chamando para serem mortas.
Sim, vamos tomar as terras deles. Quem faz isso? Quem faz isso em meio a esse ambiente? E eu acho que quando pensamos sobre isso, certamente não vou me adiantar ao presidente. O presidente Trump é alguém que o mundo conhece, diz o que pensa e age de acordo com o que pensa. Mas eu acho que isso ficou muito claro e ele tem sido claro. Assim como o secretário sobre os problemas com a África do Sul, a natureza dos sinais que isso transmite, a qualidade ou a falta dela na vida, o fato de que recebemos refugiados, um padrão muito básico de busca por asilo. Eles atenderam a esse padrão. E é mais do que apenas reclamar. Trata-se de agir e encontrar um elemento onde possamos fazer a diferença para essas pessoas. A tomada de terras, antes de tudo, ocorre com revisão judicial quando acontece. Não é. Mas deixe-me te corrigir aqui, Andréa, e então vou seguir em frente. Esta lei em particular que eles promovem ainda nem foi implementada. Isso é correto. Então não se trata de revisão judicial. Se você tem uma revisão judicial de uma lei que diz que não há padrão, bem, então você terá uma revisão judicial de nenhum padrão. Eles não tomaram terras. Mas isso, e em parte, eu diria, é por causa da atenção global que foi direcionada a eles, por causa do presidente. A atitude de Donald Trump, seus comentários e o fato de chamar atenção para esse contexto em geral. É por isso que isso ainda não foi colocado em prática. E eu vou seguir em frente. Não, mas acho que fui claro. Sim, Matthew, acho que você provavelmente tem algo a dizer. Deixe-me só acrescentar, Andréa, para você 4 perguntas. Respondi, você perguntou em detalhes, vamos seguir em frente. Sim, senhor. Tenho certeza de que outros podem ter o mesmo tipo de pergunta. Sim, senhor. Obrigada, Amy. Acho que devem ser perguntas rápidas sobre sanções. Primeiro, você pode explicar a discrepância ou aparente discrepância entre o que o secretário Rubio tuitou ontem à noite sobre as sanções à Venezuela e o que o enviado especial Grinell disse, o secretário dizendo que a isenção da Chevron não seria estendida e o enviado especial Grinell dizendo que seria. E então, em segundo lugar, sobre o Sudão. Sanções sérias. Qual é o status do alívio que o presidente prometeu na semana passada? Obrigado. Bem, posso lhe dizer que o secretário realmente fez isso. Ele publicou um tweet deixando claro qual é a nossa posição sobre a Chevron, que é uma licença que deve expirar em maio. E sobre o que vou falar, não é sobre o que outros disseram, mas certamente sobre as pessoas que estão encarregadas da natureza do que estamos fazendo. E o secretário Rubio está deixando claro que essa licença vai expirar. E é disso que eu sigo o exemplo, são as declarações dele nesse sentido. Assim, não há confusão. Acho que muitas pessoas, em qualquer questão, podem ter muitas opiniões, mas acho que está claro. A quem recorremos são as pessoas que têm o poder de causar impacto e que tomam as decisões. E claro, isso também está sob a direção do presidente Trump. Sobre a Síria. Sim, foi um momento muito emocionante. Eu estava em Riad e dentro do prédio quando o presidente Trump anunciou que estava suspendendo as sanções à Síria. Isso é algo que discutimos e muitas pessoas se perguntavam quando isso aconteceria. E claramente o presidente decidiu que agora era o momento. E eu sei que, claro, há uma equipe de pessoas que imediatamente começou a trabalhar nisso, que está trabalhando nisso agora. É claro que vale ressaltar que o presidente tem certos poderes em relação ao que pode ser feito, mas as sanções são administradas por diferentes departamentos neste país. Então, é assim. A mensagem dele foi, certamente, a ordem de reverter nossa dinâmica, de remover as sanções, o que envolve departamentos como o Departamento do Tesouro. Portanto, é um processo que vai levar algum tempo. Mas, como sabemos com o governo Trump, eles aceleraram um pouco o trem. E eles entendem a importância de fazer as coisas rapidamente. E essa é a intenção de fazer as coisas rapidamente, conforme recebem a ordem do presidente naquela tarde. E estamos trabalhando nisso, já faz uma semana. Mas eu realmente acho que, não só pela urgência, mas porque eles entendem a urgência, mas também pelo reconhecimento desta administração, do governo como um todo, de como o presidente trabalha. Que as coisas precisam acontecer e devem acontecer o mais rápido possível. Então, tudo o que posso dizer, sem uma data específica, é que será feito rapidamente e certamente mais rápido do que estamos acostumados. Tudo bem, tudo bem. Sim, sim, senhora. Claro.
O secretário Rubio disse em uma de suas audiências no Congresso, que se reuniu com o Programa Mundial de Alimentos em Roma. Só quero esclarecer se isso significa que o atual governo do Zeshwan, a política é para o programa da ONU. Programa de Alimentação Líder, a principal organização de alimentos, é como se eles continuassem sendo o principal fornecedor de alimentos para Gaza. Por isso a reunião dele com eles. Ou se você está interpretando demais uma reunião. Seria bom se você tivesse ouvido esse detalhe. Claro. Considerando que há muitas reportagens sobre conversas acaloradas entre organizações de ajuda humanitária, discussão sobre essa nova fundação humanitária de Gaza. E eu tenho mais uma depois. Claro. Bem, o secretário Rubio se reuniu com Cindy McCain, que lidera esse programa. E ele não faz uma visita pessoalmente para encerrar algo. Foi, pelo que eu sei, uma reunião muito boa. Não posso compartilhar os detalhes com você, como deve imaginar. Mas eu acho que devemos regularmente observar a natureza e, certamente depois da retórica que o secretário tem usado e das ações que o Departamento de Estado implementou. Quando se trata do nosso compromisso contínuo com a ajuda humanitária que salva vidas ao redor do mundo, especialmente a ajuda alimentar, eu diria que era de se esperar, já que o escritório dela fica em nossa embaixada junto à Santa Sé, que essa reunião deveria acontecer e de fato aconteceu. E estou ansioso pela natureza, sabe, desse tipo de conversa e pelo que pode surgir dela. Vamos ver. Mas toda aquela visita foi muito boa. Acho que com certeza fomos à missa inaugural com o Papa. Mas no geral foi um reconhecimento e um compromisso, vendo isso por parte do secretário. Estar lá, sendo ele um católico praticante, mas também sabendo como cada parte do seu trabalho era importante e também foi colocada em prática nessa viagem. A natureza de o quê? A importância da Itália, a importância do Vaticano, a importância da fé e a natureza do trabalho dele nesse processo. E claro, aquela reunião fazia parte desse trabalho. Então é só uma questão de analisar opções. Não vou especular ou adivinhar. Sou um pouco vidente, mas não o suficiente para responder isso especificamente. É um pouco vidente, sabe? Então, o que, afinal? Bem, nada que você queira saber. Mas eu não especularia sobre isso, mas acredito que, devido à rapidez com que trabalhamos, todos veremos a intenção do secretário. Na natureza do que está acontecendo com o Programa Mundial de Alimentos, né, certamente sob a liderança de Cindy McCain, e quais são as intenções dela também. Estamos ansiosos por isso. Ok. Mais algumas. Tinha Sudão. Só uma sobre Gaza também. Sim, Gaza, isso. O Fundação Humanitária de Gaza. Claro. Relatos sobre, você sabe, segurança privada que seria utilizada para essa nova fundação. Eu só quero entender se esta administração está de acordo com o uso de pessoal de segurança privada para uma fundação como essa, presumivelmente armados, entrando em Gaza, e presumivelmente alguns dos funcionários dessa segurança privada seriam cidadãos americanos. Eu só quero entender o que... Presumível. Qual a situação? Cuidado ao usar a palavra presumivelmente. Tome cuidado. Olhando outras empresas de segurança privada e o que elas fazem. Bem, você sabe, eu acho que sim, é bom que você esteja preocupado com a segurança. Todos nós estamos, e esse tem sido um dos problemas que tivemos com Gaza, que é a capacidade de mover ajuda alimentar e ajuda médica por um ambiente que não pensa como você pensa. Eles não estão preocupados com a segurança. É sobre terroristas que têm impedido a entrada de ajuda alimentar e médica para o povo de Gaza. E isso tem impactado nossa capacidade de mover toda essa ajuda. A ajuda que queríamos enviar, que só faríamos quando fosse seguro fazê-lo. Então, nossa preocupação tem sido constantemente com a segurança e o que poderíamos alcançar nesse ambiente. Esse é o objetivo dos cessar-fogos, garantir a segurança. Então, eu diria que tendo isso como padrão, apoiaremos a entrada de ajuda, se for possível fazê-lo com segurança, e que ter um serviço de segurança é importante, acho que todos concordamos com isso. Não vou entrar em detalhes sobre como isso está sendo gerenciado, mas... porque essa é a Fundação Humanitária de Gaza, que é privada e opera de forma independente. Mas, claramente, quando se trata de um dos nossos elementos centrais, que é o fato de apoiarmos tudo isso,
desde que possa ser levado de forma segura e protegida e sem cair nas mãos de terroristas e das pessoas que estão causando morte e destruição naquela área. Parece que eles estruturaram algo, que pode gerenciar isso, que pode é o equivalente a algo com o qual todos nós podemos concordar. E eles estão avançando. Então, essa é a história. É que conseguimos fazer isso nós, enquanto humanidade, que é algo que todos nós queríamos ver, que é o envio de ajuda. Mas se eles usarem segurança privada, Você precisa ligar para eles. Quando falamos sobre segurança privada, o que eu observo é a história. É que conseguimos ou esperamos conseguir uma segurança que leve comida e remédios para as pessoas, sobre as quais todos vocês se perguntaram se iriam receber ou não. Essa é a minha história, e essa é a história da humanidade e do povo da faixa de Gaza. Sim, senhor. Sobre o Irã, o Sr. Whitcraft vai se encontrar com o Sr. Arakshi amanhã, em Roma. Ambos os lados têm enfatizado seus respectivos posições nos últimos dias em relação ao enriquecimento. Você vê alguma chance de avançar em direção a um compromisso ou não? E se me permite uma segunda pergunta. Posso responder essa para que possamos? E então eu não vou te perder. Não. Obrigado. É como se estivéssemos em um escorregador. Você está se segurando. Sim. O que posso dizer é que deixamos claro, em todos os projetos em que estamos trabalhando, certamente incluindo Rússia e Ucrânia, que nosso envolvimento é realmente porque sentimos que podemos fazer a diferença. E é por isso que fazemos isso. Esta reunião adicional, certamente a 5ª rodada das negociações nucleares, não estaria acontecendo se não achássemos que havia potencial para isso. Então, eu diria que claramente acreditamos que vamos ter sucesso. Também fomos muito claros em algumas questões básicas, como o fato de que eles não vão ter uma arma nuclear. Eles também foram muito claros, a maioria dos nossos líderes que falaram sobre isso, de que se trata de não haver enriquecimento. E os iranianos estão naquela mesa. Portanto, eles também entendem qual é a nossa posição e continuam participando. Então, sentimos que algo é suficientemente bom para continuarmos esse trabalho. Uma segunda pergunta. O secretário Rubio, esta semana, no Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse que as últimas 4 reuniões se concentraram apenas no enriquecimento. Então, outras questões, como o apoio do Irã aos grupos de procuração, que é uma preocupação para os países da região, essas questões serão discutidas mais adiante ou vão fazer parte de outra rodada de discussões? Bem, novamente, não faço parte da equipe de negociação. Não vou discutir qual pode ser o plano. Mas é como a questão de precisar de um cessar-fogo antes de discutir como será o território e o que as nações vão fazer. Depois disso, há pontos que precisam ser alcançados antes de discutir elementos que talvez nem sejam relevantes se não conseguirmos chegar ao ponto crucial. Isso nos permite avançar. E esse ponto crucial tem sido o enriquecimento. Certamente não obter uma bomba nuclear. E essas questões precisam ser tratadas. Digo isso porque é o que vi eles fazerem sendo muito específicos, o que é ótimo, pois ninguém fica tentando adivinhar qual é o objetivo. Mas é claro, considerando as questões geracionais envolvidas, isso é, e o presidente já disse isso sobre tudo em que trabalhou, com as questões geracionais envolvidas, que essas não podem ser soluções que durem apenas 6 meses. Ou que possam ser desfeitas em 18 meses, ou em 3 anos, sabe? Seu filho de 15 anos de repente é puxado para uma guerra porque agora tem 18. Essas soluções precisam ser duradouras, mudando fundamentalmente os acordos que só Donald Trump pode trazer. Por causa da natureza de sua postura, de sua visão, e por causa do apoio do povo americano, entendendo que isso era um fator. Então eu diria, bem, não vou continuar a partir disso. Acho que é isso. Sim, pode prosseguir. Olá. Os EUA enviaram alguns migrantes para Djibouti e eu gostaria de saber, vocês estão em negociações com Djibouti para aceitá-los? Essas pessoas, ou você ainda está tentando levá-las para o Sudão do Sul, mesmo sabendo que eles dizem que não aceitam nacionais de terceiros países? Qual é o papel do Departamento de Estado nisso? Bem, nós sabemos que, claro, o secretário tem sido muito transparente sobre o fato de que estamos negociando com vários países para facilitar a deportação de pessoas que estão aqui neste país ilegalmente. Posso dizer também, como o secretário já destacou, que continuamos firmes em nosso compromisso de acabar com a migração ilegal e em massa e reforçar a segurança das fronteiras dos Estados Unidos.
Não vou comentar sobre as conversas diplomáticas que claramente fazem parte desse contexto com países específicos aqui. Eu também gostaria de direcioná-los às declarações de Caroline Leavitt, feitas 1 hora antes da minha coletiva aqui, onde ela observou que uma ordem judicial exigiu que o voo fosse para Djibouti. E eu sei que a Casa Branca tem mais detalhes sobre o contexto envolvendo isso. Então, atualmente estamos apenas no sentido de lidar com isso em uma postura migratória. Certamente isso reflete nossa atitude e posição contínuas. E eu não acho que essa situação está certamente nos tribunais, sobre a qual não posso comentar. Mas estamos acostumados a ter que apresentar nossos argumentos em diversos âmbitos, e este é um desses momentos. Mas eu sei que a Caroline tinha mais detalhes. No Sudão do Sul, houve uma disputa antes com eles por não aceitarem Milímetros. alguém e vocês pararam de emitir vistos. Certo. Isso já foi resolvido? Sim. E a situação dos vistos permanece a mesma. Sim, nós reagimos nesse sentido porque eles haviam confirmado que essa pessoa em particular era cidadã, estavam preparados para recebê-lo de volta, e então isso não aconteceu no último momento. Então nossa resposta foi que, quando você está em uma negociação diplomática com um país, você vai responder a certas situações. Podemos dizer que, no meio disso, depois dos acontecimentos, nossa postura em relação aos vistos e tudo mais não mudou, e nós observamos, é claro, regularmente que monitoramos o comportamento deles, as atitudes deles, o que obviamente continua sendo importante para nós. Mas também estamos no momento aceitando certos pedidos de visto diplomático e oficial, e se a elegibilidade for determinada nesse sentido, fazemos isso, como sempre, caso a caso. Então, neste momento, não tenho mais nada a relatar sobre isso, exceto que essa política ainda está em vigor. Sim? Posso só fazer uma pergunta rápida de acompanhamento sobre o Irã? 2 fontes iranianas disseram ao meu colega Fred Pleitgen, que está atualmente em Teherã, que estão preocupadas com a sinceridade dos Estados Unidos em relação à próxima rodada de negociações nucleares e acham que Trump está conduzindo a conversa para um impasse. Obviamente, o governo já declarou que deseja um acordo nuclear com o Irã, mas há qualquer coisa que você possa esclarecer em relação ao diálogo entre as duas partes que possa estar levando fontes iranianas não identificadas a nos dizerem isso? Fontes iranianas não identificadas? Em resposta. Não discutir isso na mídia porque isso dificulta as coisas. Todos têm interesse em que todas as nossas negociações sejam bem-sucedidas. Algumas pessoas não têm esse interesse, e é daí que vêm as fontes não identificadas. Não sei se existe um tabloide nacional iraniano, talvez exista, mas isso não é algo que eu vá levar a sério. Qual é a história? E o que importa é que todos estão à mesa em Roma. Sem... E qual é a intenção de Steve Witkoff ao entrar nas negociações? Ian, bem, está muito claro o que acabei de dizer há pouco, e já dissemos isso em várias coletivas. O objetivo é acabar com a possibilidade de eles terem uma arma nuclear, mudar e encerrar o enriquecimento do programa nuclear deles e as intenções desse programa nuclear. Portanto, trata-se de uma mudança estrutural significativa no que o Irã pensa que vai fazer, e essas são as negociações. Acho que eles têm sido muito claros sobre quais são as intenções. E só mais uma pergunta sobre um assunto diferente, mas isso acabou de sair agora do Departamento de Segurança Interna. Mas a secretária de Segurança Interna, Christine Noem, diz que o DHS agora está encerrando a capacidade de Harvard de permitir a matrícula de qualquer estudante estrangeiro. Na universidade, em um comunicado, diz que a administração está responsabilizando Harvard por fomentar violência, antissemitismo e por coordenar com o Partido Comunista Chinês. Obviamente, este é um programa que não é administrado pelo Departamento de Estado, mas alguns desses vistos J1 são emitidos pelo Departamento de Estado. Então, você pode esclarecer um pouco essa decisão da administração? Nós vimos esses relatos e estamos analisando-os, e eu não posso responder isso imediatamente, mas assim que tivermos uma resposta, posso repassar para você. Tenho certeza de que, quando tivermos nossa resposta, vamos compartilhá-la com todos. Mas sim, então eu vi esses relatos.
E eu também recomendaria, claro, que você procurasse o DHS e o secretário Gnome, que talvez tenham mais detalhes, mais respostas para você. Said, bom te ver de novo. Sobre Gaza, claro. Sobre a África do Sul, você disse que o presidente também foi influenciado pelo que a África do Sul fez em relação ao encaminhamento para o seu papel. Todos já fomos. Nós já fomos, sim. Sim, bem, o seu papel no TPI. Sim. Você esclareceu isso. Então ele foi porque a África do Sul encaminhou Israel ao TPI. Bem, eu não disse que foi por um evento específico que isso o influenciou. Eu não falo, sabe, o presidente Trump é um homem muito claro. Ninguém precisa se perguntar qual é a posição dele. Mas eu acho que para todos nós que temos observado a situação da África do Sul, nunca é só uma coisa, não é mesmo? São várias coisas. Vou terminar. Eu sei que talvez você não goste da minha resposta, mas vou terminar. Disse: isso é uma série de coisas que apontam para a intenção de uma administração ou de um regime, e geralmente é algo consistente. Então, se você está se perguntando por que é importante o fato de pessoas estarem em um grande estádio gritando "Mate o Boer", que são, para quem está em casa, os descendentes holandeses dos colonizadores da África do Sul, e que são fazendeiros brancos, isso se soma ao governo que diz: nós rejeitamos isso, eles não fazem parte do nosso governo, mas depois aprova uma lei que permite ao governo tomar a propriedade dessas mesmas pessoas simplesmente porque são fazendeiros brancos. Então isso revela a intenção de um regime, além do seu comportamento com outras nações, né, sua política externa, como eles enxergariam as vítimas de 7 de outubro, né, os judeus como aqueles que deveriam ser encaminhados a um tribunal criminal, ao contrário do Hamas, além de manterem uma relação bastante próxima com o Irã. Então, você não precisa estar em um seminário em Stanford para entender e reconhecer a trajetória da África do Sul. Esse é o argumento para aqueles que estão analisando isso, novamente, para além de uma única questão. E eu acho que essas questões falam por si só, de forma bastante clara. E rapidamente sobre Gaza. Sim. Agora, os israelenses dizem que permitiram talvez 6 caminhões ou 9 caminhões, nós não sabemos. E agências internacionais dizem que nenhum caminhão foi autorizado. Você poderia esclarecer se tem essa informação? Algum caminhão foi autorizado a entrar? O número de caminhões, se você souber o número, e assim por diante. E o que vem a seguir em termos de dados e números? Bem, não vou compartilhar números com você, mas o que posso dizer, e você sabe disso por já ter acompanhado a situação, é que Israel tem sido honesto sobre a natureza do que tem feito e o porquê, enquanto luta por sua segurança e em legítima defesa. E se você está recebendo um relatório de Israel sobre a natureza do que entrou na região, eu sugeriria que você levasse esse relatório a sério. Acho que todos sabem que os olhos do mundo estão voltados para aquela região. E, ao mesmo tempo, o que eu diria que é mais importante do que os números é o fato de que a ajuda está chegando para Gaza. E é interessante para mim, Said, que isso é algo sobre o qual já conversei com você e até tivemos algum tipo de disputa sobre isso, e isso não é algo que tenha sido reconhecido. Mas eu vou fazer esse reconhecimento e essa é a verdadeira história. Lá no fundo. Sim, obrigado, Tommy. Uma delegação curda liderada pelo primeiro-ministro do KRG, Masoud Barzani, está na cidade. Eles assinaram 2 acordos de energia com empresas americanas no valor de 110 bilhões de dólares. Esses 2 acordos foram rejeitados pelo governo iraquiano. Eu gostaria de saber se você tem algum comentário ou reação sobre isso. E você tem algo para compartilhar conosco sobre a reunião agendada dele com o secretário Rubio amanhã? Bem, posso dizer que ficamos satisfeitos em ver o primeiro-ministro Barzani assinar acordos enormes com empresas americanas para expandir a produção de gás natural na região do Kurdistão iraquiano, o que ajudará o Iraque a aproveitar seus próprios recursos internos para se tornar independente em energia, algo sobre o qual já falamos. É realmente ótimo. Nós já falamos sobre essas coisas. Muitas vezes eu não posso te dar respostas. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. E então poder informar a vocês que isso aconteceu e que é uma prioridade fundamental do governo. Ser independente em energia é obviamente uma grande questão de segurança nacional. E então esses acordos, acho que foi algo em torno de mais de 100 bilhões de dólares. 100 e alguma coisa. E sim. E é para isso que todos nós temos trabalhado.
Então, nós apoiamos esses acordos e temos incentivado Bagdá e Erbil a trabalharem juntos para que a produção de gás comece o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, nós temos, claro, a declaração de que esses acordos são nulos e sem efeito, certo? Sim. Agora, esse tipo de artimanha pode ser um problema. Mas nós também sabemos que... Vou te dar uma ideia de como é a nossa relação com o Kurdistão. O primeiro-ministro do governo regional do Kurdistão e a visita dele aos Estados Unidos sinalizam o nosso desejo de fortalecer a relação do C-Tursi-UACA com a região do Kurdistão iraquiano. E como você mencionou, o secretário Rubio vai se reunir com o primeiro-ministro do KRG, Barzani, para discutir a ampliação do comércio e do investimento entre os Estados Unidos e a região do Kurdistão iraquiano. Ele também afirmou, o secretário Rubio, que apoiamos a autonomia curda e as empresas americanas que atuam lá e incentivamos o governo do Iraque a respeitar esse elo econômico vital que é necessário para prosperar e ter sucesso. Acreditamos que os interesses dos EUA Iraque e Iraque Kurdistão são melhor atendidos com uma região do Kurdistão iraquiano forte e resiliente dentro de um Iraque federal soberano e próspero. Muito obrigado. Tudo bem. Sim, senhor. Oi, sim. Posso fazer um acompanhamento sobre a questão de Harvard? Não tenho a acrescentar, mas fique à vontade para perguntar. Você remeteu ao DHS, mas em uma perspectiva mais ampla, presumivelmente os Estados Unidos querem atrair os melhores e mais brilhantes no que diz respeito a estrangeiros, estudantes, imigrantes. Essas universidades de alto nível são uma das formas mais proeminentes de fazer isso. Então, você acha que proibir Harvard de matricular estudantes estrangeiros meio que atrapalha esse objetivo? Bem, novamente, não posso falar sobre os planos ou a estratégia da secretária Nguyen e sobre a decisão dela de implementar isso. O que eu diria é que nós temos um interesse como nação, como o presidente Trump mencionou com bastante frequência, que temos um interesse como país de que essas universidades, que deveriam ser o padrão de excelência, realmente formem pessoas educadas e capazes de atuar na sociedade em campi que incentivem um ambiente de aprendizado em vez de um ambiente de ativismo de esquerda, onde você tem pessoas saindo das universidades neste país e enquanto nossos índices estão caindo em relação à compreensão, leitura e uma série de outras coisas que nós... Tem que ser mais do que apenas um rótulo ou uma marca. Tem que entregar resultados para as famílias que realmente pagam muito caro por isso. E eu acho que há um ponto, como você viu, acho que é óbvio a partir do governo Trump, com o dinheiro federal que flui para esses cofres e a natureza do tipo de talento, você pode falar sobre talento estrangeiro. Vamos falar sobre o talento americano. Você tem um filho maravilhoso que foi muito, muito bem, e então você o manda para Harvard e ele volta para casa e você nem o reconhece mais. E eles definitivamente estão preparados para ser um fabuloso ativista de esquerda, mas talvez não consigam arranjar um emprego. E então, sabe, isso é um reconhecimento e um movimento de que as universidades por todo este país estão reconhecendo que as famílias americanas têm padrões. Nós gastamos dinheiro para que nossos filhos possam ser educados nas funções normais da vida e recebemos de volta jovens que não receberam o tipo de educação que esperávamos. A Covid evidenciou isso para muitos de nós, mas acredito que isso abre uma conversa como deveria entre o governo federal e as universidades nas quais confiamos e das quais nos orgulhamos e que merecemos voltar a nos orgulhar delas. E se vamos falar sobre em quem confiamos para os melhores e mais brilhantes, há muitos jovens americanos que também merecem ser levados a sério. E eu acredito que podemos lidar com todos eles de forma adequada. Sim, senhor. Ótimo. Muito obrigado. Minha pergunta é sobre as relações entre os EUA e a Índia. O secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Trump são ambos muito famosos na Índia. No que diz respeito às políticas do CPCR, a maioria dos indianos concorda com... Ouvi dizer que você é bem famoso na Índia. Sim, eu sou. Certo, pode continuar. Minha pergunta é... Sim, senhor. No que diz respeito ao terrorismo contra a Índia recentemente no estado da Caxemira, inocentes indianos foram
Ah, sim, todos nós sabemos disso. Sim, senhora. Minha pergunta é que, no que diz respeito ao diálogo com os paquistaneses, o primeiro-ministro da Índia, senhor Narendra Modi, e também o ministro das Relações Exteriores, né, senhor Jaishankar, que se encontrou com o secretário Rubio e o presidente. O que eles estão dizendo é que, enquanto o terrorismo continuar contra a Índia, o que eles disseram é que apoiadores do Paquistão afirmam que há centros de treinamento dentro do Paquistão. Bem, aqui está o que posso dizer. Isso e eu entendo o seu ponto. E o que tem sido uma preocupação geracional sobre violência e terrorismo? Nessa região, certamente com os problemas entre Índia e Paquistão, é que há um cessar-fogo. Obviamente, sabemos que estamos muito perto de uma guerra em grande escala. E o que é muito animador e encorajador é que o envolvimento e a assistência dos Estados Unidos fizeram diferença para que isso fosse interrompido e para que o cessar-fogo continuasse. Mas é claro, dentro desse contexto, espera-se, como o mundo percebeu novamente, que isso ainda não foi resolvido, que a possibilidade de resolver esses problemas de longa data voltou à tona. E isso é uma oportunidade. E a boa notícia é que, diferente de algumas outras regiões, houve um compromisso com o cessar-fogo que faz, esse é o meu alarme? Muito obrigada. Eu deveria pedir para vocês ligarem seus alarmes. É como se dissesse, tudo bem, até me terminou. Certo, nós vamos ter, está tudo certo. Certo, teremos mais uma pergunta. E a pessoa de jaqueta verde lá no fundo? Sim, senhora. Certifiquem-se de que o microfone dela está ligado, já que ela está lá no fundo. O som aqui está... Pergunta rápida. Você tem alguma atualização sobre o acordo de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo? Quando veremos esse acordo de paz ser assinado? E também, você pode nos dizer se ambos os presidentes, o presidente Ramaphosa da África do Sul e o presidente Trump, finalmente conseguiram superar as diferenças? E veremos os Estados Unidos e a África do Sul trabalhando juntos? Bem, vou responder essa primeiro. Acho que a reunião com o presidente sul-africano no Salão Oval demonstra a generosidade do presidente Trump. E o fato de que qualquer líder se sinta à vontade para ir encontrá-lo, mesmo com conversas difíceis e às vezes com os problemas que acontecem entre duas nações com atitudes diferentes. Então, o fato de ser o presidente Trump significa, é claro, que sempre há esperança. Significa, é claro, que sempre haverá algo para o futuro. E falando sobre a RDC e Ruanda, outro exemplo muito bom de algo que tem sido uma questão geracional e que nós, novamente, é um processo longo, mas eles estão tomando as medidas que pedimos para que tomassem. E isso também é muito promissor. Podemos buscar uma atualização quanto às novas datas e ao que mais é esperado. Mas o que posso dizer é que isso continua. Outra grande mudança na dinâmica. Às vezes, porém, as pessoas esquecem e não continuam perguntando, e eu aprecio que você tenha feito isso, porque não há nenhum drama, pois as coisas estão mudando para melhor. Então isso causa menos notícias, certo? Há menos interesse. Mas vale a pena acompanhar enquanto vemos essas questões específicas se resolverem, já que, é claro, as notícias passam a tratar de outros assuntos. Mas esta administração está comprometida em todos os aspectos com a paz e a prosperidade. O mundo está dando a eles muitas oportunidades para agir nesse sentido. Fazemos mais uma? Mais uma. Sim, senhor. Meu amigo italiano ali. Mais dois. Na verdade, uma delas é sobre a Itália. Na verdade, sobre o Vaticano. Eu estive lá. Lugar lindo. Lugar lindo. Muito emocionante. Também houve uma conversa com Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano. Então, estamos vendo essa conversa porque também temos um Papa americano que pode realmente lidar melhor com o nosso presidente. E quão próximos estamos, de fato, de uma negociação no Vaticano? E então eu tenho uma segunda pergunta. Sim, obviamente, o mundo, a condição do mundo já existia antes do nosso novo Papa, Léo. Eu não sou católico, mas fico muito tocado pela natureza dessa fé. E foi simplesmente uma experiência maravilhosa estar lá. Mas posso dizer que, claro, os planos e as conversas com o próprio Papa e certamente com outros líderes foram importantes. Sempre seria, se você for à Itália por qualquer motivo, e você é o líder do mundo livre, o secretário de Estado do mundo livre, você quer se encontrar com essas pessoas. É por isso que eles estão em suas posições. É para isso, por esse motivo. Então eu acho que isso não é porque o Papa Léo seja americano. No entanto, é algo realmente incrível.
E é um lembrete de que seu compromisso e sua fé podem te levar a qualquer lugar. E, portanto, nós, é claro, rezamos para que ele tenha sucesso enquanto segue adiante com seus deveres. E o restante da sua pergunta era uma questão sobre a Rússia. Quer dizer, não sobre a Rússia, mas sobre o bom, sobre a abordagem diferente que estamos vendo desta administração quando se trata de diplomacia. Vimos ontem com a África do Sul, depois com o próximo. E eu acho que você está vendo, eu diria, esta será a última resposta aqui, que estamos vendo diferentes enviados, estilos diferentes, embaixadores, o secretário de Estado, o presidente ao telefone, porque é preciso fazer isso quando você não está simplesmente marcando reuniões a cada 3, 4 ou 6 semanas. Você está realizando reuniões para tomar medidas específicas e alcançar avanços concretos e prazos sobre... Porque você é uma pessoa de negócios e sabe o que é possível, ou você conhece a humanidade e sabe que é possível quando ele diz que precisamos ter novas ideias para Gaza, por exemplo. Ele realmente quer dizer isso para tudo, para a forma como conduzimos a diplomacia. O secretário, é claro, está de acordo com isso. Isso é natural para ele. Diplomacia tradicional, ir, conversar, conseguir resultados concretos, é garantir que o relacionamento esteja ativo e vivo. E é assim que você cria laços, faz amigos e seus relacionamentos com outros países melhoram. Então, o secretário atua dessa forma, mas sim, há uma grande diferença no sentido de que estamos em... Bem, certamente, agora temos o quê? 3 anos e meio. Você tem pessoas que querem fazer a diferença. Não se trata apenas de se divertir em um escritório. É mudar a vida das pessoas por um período duradouro para que nós, a nossa geração... Estou vendo algumas pessoas mais jovens nesta sala, claro, sempre. Mas para a nossa geração, a minha geração, possamos pensar que fizemos tudo o que podíamos e tivemos algum sucesso em melhorar as coisas. Esse é o governo Trump. Esse será o seu legado. E é uma honra estar aqui. Muito obrigado a todos. Agradeço de verdade. Obrigado. Vejo vocês na... Que dia é hoje? Terça-feira. Vejo vocês na terça. Sabe, a viagem é tipo, meu Deus, achei que estava acordando em um hotel hoje, mas não estava. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado ver vocês. Agradeço mesmo. Matt Lee, olha só. Lá vem o Matt Lee.